Ivan, de que dilema aí para os bancos centrais, né? Ou cortar juros, sugerindo aí, né? Surgindo por conta dessa crise bancária especificamente, mas pelo que a gente vê, igual Christine Lagarde, parece que os países não vão aí abrir mão de tentar reduzir a inflação em primeiro lugar, mas por um outro lado também tem toda uma expectativa que subindo juros, essa crise principalmente aí, né, pode acabar causando grande restrição a crédito. Qual que é a sua visão em relação aos passos do Fed para esta semana? Bom dia, James, como é que você está? Espero que muito bem. Obrigado, Paula, pela pergunta. Eu acredito que o Fed tome uma decisão de continuar o processo de aumento de taxa de juros, porque a inflação continua muito elevada nos Estados Unidos. Provavelmente vai reduzir o ritmo, como o próprio James apontou, ao invés de 50 business points, a gente está falando em 25, quer dizer, cortar pela metade o modelo de acréscimos, tá certo? Então eu imagino que chegue ao 0,25, isso faz sentido. No entanto, eu não acredito que o Fed pare e sinalize que acabou o processo de arroxo monetário. Por quê? Porque a inflação continua muito alta, existe o risco das hipotecas, sim, esse não é um risco, o James apontou muito bem. O mercado hipotecário americano é completamente diferente do brasileiro. Tá? Nós estamos falando de um país que tem uma grande penetração de home ownership, né? Que as pessoas que residem no imóvel são donas do imóvel, mas elas são donas através de um processo hipotecário e existe um mercado secundário de produtos derivativos que vêm dessas hipotecas que são tradeados no mercado norte-americano. Então é bem diferente do que acontece aqui. O problema com o SVB, o Silicon Valley Bank, foi exatamente esse ponto. Eles, entre alguns ativos mais rentáveis durante a época de taxa de juros, aliás, até a época de taxa de juros negativa ainda está em vigência, né? Nos Estados Unidos, a taxa de juros, na Europa a mesma coisa, são taxas de juros negativas. Mas quando a gente tinha taxas de juros zero, taxa nominal de juros zero ou muito, ou até mesmo negativa, o que aconteceu foi que o Silicon Valley Bank começou a mostrar que não tinha rentabilidade sobre o seu patrimônio. Então começou a ser pressionado por os acionistas do banco e eles tomaram uma decisão, o banco tomou uma decisão pouco prudente de tomar posições em alguns tipos de títulos, principalmente os títulos hipotecários, né, o mortgage-backed securities, de 10 anos ou mais. E houve um descasamento. Essa é a grande diferença de 2023 e 2008. 2028, as mortgages, as hipotecas e outros títulos de crédito foram dadas às pessoas que não tinham capacidade, condições de honrar suas dívidas. Esse dinheiro evaporou. No caso atual, esse dinheiro existe, ele não evaporou. Só que existe uma maturidade desses títulos que está em descasamento com a maturidade do depositário. Quem deposita tem liquidez diária. Você pode ir lá buscar a hora que você quiser o dinheiro que você depositou. Dependendo da quantidade, você avisa e o banco tem que se virar para apresentar aquela quantidade de dinheiro. O que aconteceu nesse caso foi exatamente isso. Houve um rumor que o banco não teria como honrar a posição de saque imediato por parte dos depositários. Então, essas pessoas correram ao banco para tirar o seu dinheiro. E isso ocasionou a quebra do SVB. No entanto, o SVB tinha dinheiro, o dinheiro que havia sido depositado, grande quantidade de dinheiro, principalmente de fundos de private equity ou de venture capital, que depositavam o dinheiro no SVB para empresas do Vale do Silício, esse dinheiro tinha sido investido em títulos de maior maturidade, mais longa maturidade, para poder render um pouco mais. Esse foi um erro crasso e inaceitável por parte da compliance e risk management do banco. Eu não sei onde essas pessoas estavam, o que aconteceu na cabeça delas, porque isso é uma coisa tão básica, né? A gente colocar o capital do banco numa distância tão grande do cliente do banco, que é o depositário, quer dizer, não faz sentido. O banco criou uma oportunidade para quebrar, e foi o que aconteceu.